Sim. Só que... Bom, vamos lá. Bem-vinda. Então, tá bom, vamos lá. Bom, como eu falei, vou apresentando e vocês me sinalizem, né, qualquer coisa que seja necessário. Bom, quem não me conhece, eu sou Riciane Pombo, sou arquiteta urbanista. Obrigada aí por ter me apresentado. Não vou me estender muito nesse ponto, né? O meu foco hoje vem de um trabalho muito extenso e de uma experiência técnica. Tem bastante colegas aqui que já sabem bastante da nossa trajetória. Eu fundei a Guajava junto com a Adriana Sandri, estava aqui comigo até agora, inclusive. Hoje ela é professora na arquitetura da USP, né, da FAO, compondo o grupo de paisagem e ambiente, junto com o professor Paulo Pellegrino, que também foi orientador dela. Então, assim, a gente desenvolveu esse trabalho a partir, lá no comecinho, de uma demanda da FCTH para complementar, apresentar propostas alternativas, né, de paisagem para os cadernos de drenagem da prefeitura. Então, nosso contato sempre foi muito com a parte técnica, né, principalmente da drenagem, né, em áreas urbanas, tentando trazer soluções baseadas na natureza para esse cenário, né, tão desafiador que são as infraestruturas urbanas, né, e todos os problemas que a gente tem. Então, hoje, eu estou com um foco muito grande na parte de regulamentação, normalização e capacitação no enfoque SBN, através, exatamente por toda a nossa trajetória, né, e de tantos desafios e aprendizados que vieram a partir da prática, né, dos nossos trabalhos, que começa nesse cenário dos cadernos de drenagem da CIURB, através do trabalho da FCTH, que nos contratava, e, enfim, nosso conhecimento ele foi aí se expandindo para as outras áreas. E aí, falando um pouco, né, vou até passar essa parte do conceito, mas, né, o que nós temos de conceito que a Ana, inclusive, mostrou aí, né, é o conceito adotado internacionalmente sobre a SBN pela IUCN, que foi um acordo, né, que foi feito aí na União Europeia, em que foi aí um consenso em 2022, que foi, assim, aceito, né, por todos os países que faziam parte ali das organizações em prol da questão ambiental, e, enfim, esse termo vinha surgindo em várias discussões desde 1900 acho que o Kolbe está aí, vai também saber falar um pouco depois, quando a gente entrar na discussão, né, mas lá atrás, né, desde 1998, 99, já se falava nas soluções, mas ela foi aí ganhando corpo, né? Então, em 22 se toma esse consenso dessa resolução aí pela IUCN. E aí, para a gente que está no contexto brasileiro, né, a gente tem um contexto muito diferente e, claro, como em qualquer outra parte do mundo, tem o seu ponto aí, né, específico, e a gente está falando de soluções baseadas na natureza. Começamos a desenvolver alguns questionamentos a partir do trabalho que a gente foi fazendo com alguns parceiros, mas mais fortemente junto ao Ministério das Cidades, quando a gente trabalhou no programa, né, de SBN para periferias. Então, a gente trouxe essa discussão do conceito, dos benefícios, tudo isso que eu estou mostrando aqui, eu não vou nem ficar lendo, porque são coisas que vocês que estão no grupo já devem estar cansados de ouvir, depois a gente pode debater. Mas é isso, os benefícios, eles atuam, né, relacionados à adaptação, mitigação climática, regulação do ciclo hidrológico, a captura de carbono, melhoria do microclima, moderação de eventos extremos e diversos outros co-benefícios também. Só que o que tudo isso, né, traz para a gente? Lá, como eu citei na discussão da elaboração desse programa de SBN para periferias, nós resolvemos encontrar eixos de atuação onde as SBN deveriam atuar, né, porque o nosso foco era desenvolver uma política pública que colabore para a adaptação e a mitigação climática através das SBN nas periferias.
E isso, gente, levou a uma discussão, assim, muito aprofundada. A gente entrou para fazer uma participação, para escrever junto com um grupo amplo, né? Não foi só a Guajava, né? A gente trabalhou com um grupo técnico, o GTAA, né? Grupo Técnico Ampliado de Apoio, para poder conversar realmente, para ter uma abertura de fato de discussão, né? Com pessoas representantes de periferias, de associações, de entidades importantes, e eu não vou citar todos, porque eu vou acabar esquecendo de alguém, mas a ideia era ser um grupo amplo. A Guajava ficou com essa função de trazer esse apoio técnico pela nossa experiência de ter ter feito o catálogo de SBN junto à GIZ em 2022, e então a gente traz essa discussão mais aprofundada do conceito. Então, quando a gente chega nesse momento de como que a gente vai estabelecer critérios para atuar em periferias, começaram a surgir muitos insights, muitas perguntas, muitas discussões riquíssimas dentro desse grupo, né, junto com o Ministério e com esse grupo ampliado. E aí nós decidimos definir 6 eixos, né, para a atuação das SBN. Então, esses 6 eixos que eu trago aqui redução de riscos de questões hidrológicas, né, inundações, alagamentos, falta de água, riscos geológicos geotécnicos, deslizamentos de encostas, esse tipo de risco, redução de secas e insegurança hídrica, redução de ondas e ilhas de calor, e redução de poluição hídrica e a insegurança alimentar. Então, são 6 eixos. Esses eixos, eles estabeleceram um padrão de trabalho que poderia abrir aí uma disponibilidade de atuação das SBN nas periferias, ou seja, são critérios que as pessoas que fossem propor projetos, ou as entidades, as prefeituras, deveriam seguir, pelo menos um desses eixos. E também estabelecemos que essa atuação deveria ter uma base ecológica e serviços ecossistêmicos. Então, que a solução utilize processos naturais como mecanismo principal, não somente, mas principal. Então, vegetação, solo, água, biodiversidade. Promover e manter os serviços ecossistêmicos, né, do local, e priorizar espécies nativas autóctones e técnicas adaptadas ao bioma local. E aí, mais uma vez, se abrem muitas discussões. Então, a gente está falando de periferias. São cenários muito amplos. Biomas brasileiros, que são muitos. Então, não vem ao caso aqui entrar nessas discussões técnicas e definições, porque, mais uma vez, vocês já devem estar aí familiarizados, né, e não é bem o foco. Então, trouxemos exemplos, né, de atividades que já traziam isso para exemplificar aí o trabalho para justificar essas tomadas de decisões e mostrar que a gente está falando com isso. Então, aí eu trouxe, inclusive, sempre trago e sempre vou seguir trazendo o trabalho da aldeia Itacupé, que o Adriano Sampaio, que é um ativista ambientalista, um querido amigo, ele começou aí a fortalecer um trabalho que já existe na comunidade Itacupé, de criação de lagos, né, e tudo com técnicas muito tradicionais mesmo, de manejo ambiental, manejo manual, e gerando aí um trabalho maravilhoso, que hoje é foco da minha pesquisa de mestrado e da minha especialização também, enfim, e é um trabalho que exemplifica o quanto as SBN precisam ser territorializadas e como a gente já tem isso no Brasil há muito tempo, né? Então, trazemos isso, através disso, mostrando a integração territorial e sistêmica, né? O quanto essas soluções aplicadas têm que ser sistêmicas para serem consideradas soluções baseadas na natureza, né? Que elas precisam estar integradas ao território, enfim, toda essa discussão, trazendo inclusão social e equidade, né? Então, todos esses termos, todas essas discussões, cada uma delas, né, dá um pano para manga ali gigantesco, dá uma pesquisa, né? Então, envolver a comunidade desde a concepção, como garantir isso, né? Que parâmetros a gente precisa ter para
para analisar se realmente isso está acontecendo, né? Quais são os indícios, quais são os índices, né, de acompanhamento, de monitoramento, né? Como garantir o acesso equitativo aos benefícios, né, principalmente para as pessoas mais vulnerabilizadas, e eu não estou falando só de vulnerabilização econômica, mas também social em vários sentidos, né, onde as pessoas vivem, que riscos elas enfrentam, né, contribuir para a justiça socioambiental e fortalecimento do pertencimento territorial, enfim, essas discussões todas fizeram parte desse trabalho, né? E aí, enfim, sustentabilidade e governança também, posterior, né, a manutenção e a gestão das obras de SBN, que tem que ser assumidas pelo governo local, tem que ter organização e financiamento, a partir de participação e governança social, enfim, muitos itens para garantir que essas SBN realmente sejam territorializadas e não sejam produto para um processo de gentrificação. Então, essas questões que eu trouxe aqui, eu sei que muitas vezes você fala assim, mas o que isso tem a ver de fato com esse grupo técnico aqui que discute SBN na prática, né? Para a gente tem tudo a ver, né? Porque apesar disso, a gente traz também a questão da valoração dos benefícios. Isso aqui foi um trabalho que a gente fez com o financiamento da Gap Fund, através da GIZ, junto com prefeituras de Rio de Janeiro, Campinas, discutindo o poder público, tudo isso, né, mostrando aí como a gente pode incentivar, né, faço parte, inclusive, de um grupo de finança verde, que é um laboratório de finanças verdes incrível, assim, que a gente vem discutindo muito isso, como comprovar, né, financeiramente os benefícios, como valorar, né, como trazer tudo isso de uma forma que realmente possa incentivar a aplicação das SBN, para a gente precisa comprovar tecnicamente, mas também, né, incentivar financeiramente, mostrar que isso é viável e interessante, né? Então, para viabilizar projetos de grande impacto, então, o que seria um projeto de alto impacto, né? Aí entraram outras discussões, né? Então, esse também é um outro trabalho que foi muito importante, onde eu fui fazer era para ser uma nota técnica, virou um position paper, que é um documento maior ali para a Casa Civil do governo federal, onde a gente queria demonstrar a viabilidade e o poder, né, como viabilizar esse BN nos projetos do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento. Então, também uma pesquisa super aí ampla, em vários sentidos, né, mostrando como que dá para o governo federal investir, como vale a pena em obras de grande impacto, né, no PAC. E aí, trago para vocês aí um pouquinho do que foi esse trabalho, né. Então, a gente fez aí uma busca de iniciativas de SBN relevantes para essas construções que o PAC financia. Então, a gente foi estudar, eu fui me aprofundar sobre as obras prioritárias. Então, o CGE foi a instituição que fez essa contratação, né? Então, eles articulam exatamente para fazer esses trabalhos chegarem ao governo, as políticas públicas, né? Então, a gente fez esse estudo de mostrar mesmo, né, o que dá, como é que a SBN de fato vai chegar nas políticas públicas. Isso, estou mostrando até isso meio na sequência, só para vocês entenderem o fio aí do raciocínio, porque a partir do momento que a gente começa a discutir políticas públicas, como essa política pública da Secretaria Nacional de Periferias, que incentivar a aplicação de SBN em periferias urbanas ou periurbanas no Brasil, chega um programa robusto lá no governo federal e a Casa Civil, como um órgão ali gerenciador, né, que ali tem que compreender e participar e até aprovar em alguns momentos esses programas, chega neles essa dúvida. Então, mas e o PAC? Então, como que chega no PAC? Que iniciativas são relevantes, né? E aí a gente vai vai nessa busca.
Então, eu fui fazendo uma triagem, então, algumas construções urbanas do PAC, por exemplo, que já são um pouco ligadas a essa questão ambiental, né? Então, já tem esse viés da sustentabilidade, enfim. Então, a gente já tem no PAC delimitação de projetos e propostas, né, de gestão de resíduos, de prevenção do deslizamento a erosões, mobilidade urbana sustentável já é parte do programa, drenagem urbana sustentável também, e aí eficiência energética, tratamento de efluentes e recuperação ambiental. Tudo isso já faz parte do PAC, são diretrizes do PAC. E aí, aqui na frente, vocês vão, eu vou trazendo um pouco de, em cada diretriz dessa do PAC, o que dentro delas pode ser, tem a ver com a SBN, tá? Então, eu fui trazendo alguns exemplos e depois fui detalhando que infraestruturas são relevantes e que podem ser híbridas também. Então, aqui eu trago alguns exemplos, né, de edificações de dispositivos, como jardins de chuva na questão da drenagem urbana, corredores verdes urbanos ao longo das calçadas e ciclovias, que está totalmente atrelado à mobilidade urbana sustentável, como diretriz do PAC, e por aí vai. Não vou ficar lendo, mas depois eu posso disponibilizar isso para vocês. Essa apresentação eu fiz no programa Cidades Verdes Resilientes em 2024, se não me engano. Então, enfim, a gente trouxe um pouco isso dessas infraestruturas também híbridas, ou seja, conectadas, né, infraestrutura cinza com as soluções baseadas na natureza. Então, a gente propõe, né, apresenta lá para a Casa Civil essa possibilidade que a infraestrutura tradicional, ela realmente não responde hoje aos desafios climáticos e urbanos, e as SBN podem somar, né, trazendo benefícios incríveis e comprovados. Então, a gente vai buscar essas soluções, como conectar, né? Então, postos de filtração podem ser conectados a vagas verdes, a escadas hidráulicas vegetadas, aos sistemas de galeria de boca de lobo. A gestão de resíduos sólidos pode ser feita a partir de materiais que sejam reciclados, mas que combinem também os processos naturais de decomposição, reciclagem, enfim. As ciclovias que podem ser arborizadas através de canteiros pluviais, enfim, infinitas aí possibilidades. Eu estou trazendo só um resuminho, né? E aí a gente entra na questão do arcabouço legal, né? E a sistematização do conhecimento técnico para poder apresentar para eles, olha, a gente tem aqui ao embasamento para a gente mostrar para vocês que isso pode funcionar dentro do PAC. E aí a gente trouxe uma pesquisa de normas, de diretrizes que podem, que já existem, que podem trazer, aprofundar na questão através da conexão com a SBN. Então, existe a NBR 12.213 de 2017, que é uma NBR que já traz um projeto de drenagem de águas pluviais urbanas. Ela traz a norma para projetos de drenagem e águas pluviais urbanas, e pode ser adaptada para incluir soluções como jardim de chuva, os canteiros pluviais, e vários outros, né? A gente tem aqui também, acho que pode falar também, né, da nova norma da ANA, da Agência Nacional das Águas, que saiu um pouco depois desse trabalho, então acaba que não está aqui citada, mas, enfim, não vou ficar lendo, mas tem diversas normas de embasamento aí, e leis também, né, novo marco legal do saneamento, que trazem aí uma vertente que pode incentivar essas soluções, que as soluções baseadas na natureza podem estar encaixadas, né. Então, trazemos aí alguns exemplos de projetos brasileiros, que é muito importante, que demonstram a viabilidade desses projetos no Brasil, e aí há uma série de processos que são, isso, né, o programa Periferia Sem Risco, a infraestrutura verde, projeto de infraestrutura verde em São Paulo, como o Parque do Linear do Tietê, tem vários outros, cidades resilientes, que são iniciativas municipais que têm utilizado hortas, agroflorestas, enfim, as iniciativas em geral, não só projetos de dispositivos implementados, mas as iniciativas mesmo de políticas públicas que já favorecem e que justificam, né, aplicar. Então, a gente traz uma lista de recomendações de como integrar a SBN no PAC,
a infraestrutura verde, né, para drenagem urbana e controle de enchentes, também como pode fazer parte desses projetos, enfim, como a gente pode aí aprofundar. E uma delas é a gente tem em paralelo, né, aí a adoção de marcos regulatórios e incentivos financeiros. Eu participei de um artigo que foi publicado ano passado, um artigo jurídico que a gente escreveu em 2024, junto com o professor Marco Antônio Loschiavo. Ele fez todo um trabalho de busca, ele participou de uns trabalhos com a gente na questão de embasamento jurídico, isso gerou aí um artigo científico bem bacana, que foi publicado ano passado, depois eu posso compartilhar com vocês, mostrando o quanto realmente a gente consegue, primeiro, precisa, né, adotar marcos regulatórios, mas que também a gente já tem alguns caminhos aí pré-estabelecidos para que as SBNs sejam regulamentadas, tá? E aí, chegando aqui no ponto principal da minha apresentação, eu vou falar um pouco como tudo isso que eu falei agora, assim, pincelando algumas iniciativas de políticas públicas e participações nesses âmbitos, a gente chega na questão da norma técnica, a NBR de SBN. Lá em 2024, depois de um congresso, teve o Congresso Internacional do ICLEI, e ali muita coisa sendo debatida, né, nessa questão de SBN, de políticas públicas, enfim, conversei com diversos prefeitos que estavam no evento, vários parceiros, várias pessoas não só do ICLEI, que tem um trabalho bem bacana, né, de políticas públicas de atuação junto às prefeituras, mas também outras entidades aí que atuam nessa área. E aí, no meio de uma conversa, eu falei, gente, e se a gente começasse a desenvolver uma norma? E aí, numa troca com o Maurício Guerra, o Salomar, do Ministério do Meio Ambiente, e aí eu falei, olha, a gente acabou de fazer um trabalho muito potente junto com o Ministério das Cidades, e a gente sentiu muito essa demanda de comprovar, de embasar juridicamente, de embasar tecnicamente, como que a gente vai justificar essas iniciativas propostas, inclusive estamos falando do nível federal, né? E aí eles, nossa, Rice, leva que a gente te apoia, e aí fui. Levei a proposta, tinha uma pessoa lá, Yara, que por acaso estava dando palestra no mesmo dia, ela é secretária de uma comissão especial da BNT, e ela falou, nossa, super bacana, leva, vamos lá, e foi. Eu sei que quando foi em agosto de 2024, a gente já estava lá num grupo aprovando ali o início dessa discussão, né? Então, a gente, de lá para cá, vem... foi todo um processo, tá, gente? Só resumindo, a gente teve um grupo aí de apoio técnico para a escrita dessa norma, desse texto base, não é uma norma ainda. A BNT exige que a gente tenha, no mínimo, um texto base, uma pré-definição do que a gente quer para apresentar, e abrir a consulta pública e a participação ampla desse trabalho. Então, por isso ainda não foi divulgado amplamente, ele ainda está nesse momento agora de retomada, a gente está partindo para agora um outro grupo, determinado pela BNT, mas a ideia, que eu queria trazer isso para vocês, que eu acho que é o ápice desse trabalho todo, é que nós resolvemos levar uma proposta que não definir o que é um jardim de chuva, ou um canteiro pluvial, uma biovaleta, não nesse momento. Acho que isso pode ser um encaminhamento possível e provavelmente vai acontecer no futuro, mas sim determinar termos e definições do que é uma SBN no Brasil, né, a partir do conceito de SBN que vem da Europa, mas com o olhar brasileiro, que princípios e que diretrizes devem ser seguidos ou elencados, analisados para que uma SBN seja considerada SBN, para que seja validada como SBN qualquer iniciativa. Então, a partir disso, a gente vai trabalhar, né, essa proposta de definição de princípios e diretrizes, né, para uma normalização brasileira. Então, a gente traz toda uma análise, aqui tem a participação aí do corpo técnico da BNT, dessa comissão de estudos, que é a Comissão de Cidades Sustentáveis, que faz todo o acompanhamento com a gente.
Esse trabalho foi entregue para eles no final do ano passado, né, e a gente está aí agora numa transição para um outro grupo, mas a gente já tem um texto base, né, para que agora, dependendo da BNT, abrir para convidar participantes para a gente analisar essa proposta. Então, por enquanto é uma proposta, né, a gente definiu ali os princípios diretrizes, não vou ler novamente para vocês, porque realmente é muito grande, só para vocês, vou trazer um destaque, assim, principalmente os princípios mais essenciais, né, que as soluções, elas se baseiem, né, no primeiro princípio, que é ter uma resposta efetiva aos desafios socioambientais e climáticos. Segundo princípio, que tem uma visão sistêmica integrada. E o terceiro princípio, que traga benefícios para a sociobiodiversidade e integridade dos ecossistemas. Trabalhamos também outros princípios, fomos aprofundando, e estamos aí num ponto, tem um ponto que também é o arcabouço jurídico disso, que está sendo uma parte, a gente fez esse artigo, tem toda essa investigação no passado, junto que eu citei, né, desse artigo anterior, mas também tem hoje um grupo fazendo um outro decreto, não sei se é um decreto, mas eles estão escrevendo aí um material com arcabouço jurídico mais aprofundado, eu ainda não tive acesso a ele, mas baseado muito nessa nossa discussão, nessa primeira proposta, né. Então, a gente está falando no âmbito de definição, né, da SBN em si no Brasil. Uma coisa que a gente traz em destaque, que surgiu lá nesse trabalho com a Secretaria de Periferias, foi até mesmo a nomenclatura, né? Eu até gosto de trazer isso, gente, mas assim, pode até parecer preciosismo, mas para mim tem um embasamento muito importante, que no Brasil, a gente, quando vai fazer uma sigla, né, ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a gente põe todas as letras maiúsculas, porque a gente está falando de uma sigla, isso é português, né, regra de gramática, sei lá, português. E por que no Brasil a gente usa o S, o B minúsculo e o N maiúsculo? E aí a gente falou, gente, óbvio que isso daí foi uma coisa importada da Europa, né, porque nature-based é uma palavra composta, por isso se usa no inglês N, Bzinho e S, nature-based solution, porque nature-based é uma palavra composta. No Brasil isso não faz sentido nenhum. Se a gente está trazendo como soluções baseadas na natureza, então tem que ser uma sigla com as 3 letras maiúsculas, e aí a gente adotou isso, enfim, para mostrar esse processo de decolonização das soluções brasileiras, das soluções baseadas na natureza. Trazer para a gente, né, um pouco isso, e que tem que refletir nos territórios, né, então, porque a gente tem muito receio de um dia, não sei se vocês já pararam para pensar, as SBN, hoje quando a gente fala em SBN, todo mundo pensa já em chuva, biovaleta, o básico, e que tudo bem, claro, sempre tem uma coisa que fica mais marcante, mas se a gente olhar para trás, a gente para pensar, os tetos verdes viraram um mercado gentrificado super, assim, adotado se você vê telhados verdes, geralmente são caríssimos, né? Adotado em edificações de padrão alto. E quem mais precisa de um teto verde? De fato, são as pessoas que vivem numa situação mais vulnerável, que não tem dinheiro para comprar um ar-condicionado, ou que não tem uma árvore na calçada, ou que, sei lá, não tem ventilação dentro de casa. E esse é o cenário que eu estou acostumada a trabalhar esse BM, né? Porque, enfim, os nossos projetos, para quem conhece, vai ver que 90%, se não mais, são feitos para periferias, né? Para adaptação às mudanças climáticas de pessoas que realmente precisam. E aí a gente vai pôr num projeto um teto verde, as pessoas falam, nossa, mas teto verde é coisa de rico, isso é muito caro. Quanto custa fazer aquela impermeabilização? E aí a gente traz exemplos de projetos como o Teto Verde Favela, onde tem um teto verde impermeabilizado, lindinho, funcionando, com comprovação, inclusive, né, térmica ali, de que funciona, e a custo baixo. Então, a gente tem muito receio de que a SBN, a norma de SBN, vire, não só a norma, mas que a SBN, em geral, se transforme num produto de mercado
gentrificado, como foi o Teto Verde, como, por exemplo, não sei se vocês se lembram, né, os módulos de jardim vertical super caros, super tecnológicos, e que hoje em dia só tem parede verde, quem tem grana, enfim. Então, a nossa ideia era trazer uma definição de princípios e diretrizes que garantam que as soluções baseadas na natureza no cenário brasileiro não seja fruto de gentrificação, não seja um produto que vai gerar a gentrificação. Falei muito sobre isso, eu acho que o meu tempo também, vocês me sinalizem aí, mas passando rapidamente, só mostrando para vocês assim, o porquê a gente está fazendo isso, qual que é o nosso olhar em relação a isso. Obviamente, a gente não... o processo ele é aberto, a gente está trazendo uma proposta, essa proposta está sendo analisada, ela vai ser debatida, vai ser ampliada, vai ser discutida no nível Brasil, né? Para todo mundo que puder e quiser participar, colaborar, questionar, trazer novidades, trazer outras visões, mas assim, a nossa proposta, como eu fui a proponente da norma, fui coordenadora de um grupo pequeno de pessoas que colaboraram, desse material, a gente desenvolveu, obviamente, é uma proposta que ainda não vai ser aí aceita logo de cara, e obviamente não é essa a nossa intenção, tá? Então, é uma proposta, e eu quero trazer isso para vocês até em primeira mão aí, que logo mais a gente espera muito que esse processo chegue em todos vocês, principalmente as pessoas mais, que são aí pesquisadoras, que estão aí com essa busca, né, de colaborar para que as SBN, de fato, sejam uma estratégia de projetos, de implantações, que valorizem, né, as nossas técnicas ancestrais, que reconheçam os nossos territórios, que não vire as costas para quem mais precisa das SBN agora e daqui para frente cada vez mais, né. E aí, bom, eu trazer para finalizar aí um embasamento, né, das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos, através desses materiais técnicos que a gente desenvolveu. Todos eles estão disponíveis online, os cadernos de drenagem de São Paulo, os produtos principais, né, que eles têm, diagnóstico, alternativas, ações complementares, vários projetos nesse sentido que realmente atuam nos territórios, dentro dos cadernos de drenagem. Sabe que a maioria não é implantado, mas é isso, né? Então, ali como material disponível. Isso aqui foi um manual que a gente fez para o ICLEI, a gente elaborou, foram obras que foram implementadas através do Interact Bio, que foi um programa do ICLEI em 2021, e a gente criou um manual de replicação dos projetos em fundos de vale. Um trabalho que a gente fez de assessoria para o Instituto Polis, através do ONU Habitat, na verdade, para o ONU Habitat, através do Instituto Polis, isso foi em 2021 também, para comunidades nas grotas de Maceió, estão bastante vulnerabilizadas, que tipo de SBN a gente podia propor, né, alocar nessas áreas, e a gente segue aí com os cadernos, esse material que eu acho que é o mais conhecido, que deu até um destaque, assim, e um impulso ali para Guajava, né, a gente ficou 2 anos trabalhando nesse catálogo, que não é só um catálogo, na verdade ele é uma trilogia. Foi um trabalho feito aí junto com o Aquaflora e a Kralingen, que é o Daniel Tá e o João, são 2 pessoas que colaboraram diretamente, e outras, não vou citar todos de novo, gente, porque a equipe era gigantesca, acho que a gente estava em 18 pessoas. Nessa época, a gente ainda adotava o SDzinho minúsculo N, a gente ainda não tinha tido essa sacada, enfim, mas esse catálogo é bastante rico, ele está publicado na Alemanha, né, em inglês, e está disponível também uma versão em espanhol. Acho que esse é um trabalho que é muito importante, porque a gente teve um desafio que era estabelecer critérios de escolha de dispositivos, mostrar como eles eram recomendados possíveis ou não recomendados em cada local, pensando não só no local, mas nas condições desse local. Então, a gente estabelece aí uma metodologia de escolha de alocação deles, e mais ainda, o que a gente foi uma grande dificuldade foi estabelecer valores, porque um dos objetos da contratação era colocar valores
para cada dispositivo? Como que você chega... Aí a gente falou, gente, não dá. O que a gente pode fazer é estabelecer um método para se chegar nesse valor. E aí a gente estabelece um método de mostrar critérios, né? Então, que critérios precisam ser analisados, quais parâmetros precisam ser analisados, e a gente começa a fazer isso um por um. Então, o catálogo era para ter 30 páginas, no final tem mais de 150. A gente ficou 2 anos fazendo isso, porque a gente pegou dispositivo por dispositivo, fez esse modelo de ficha técnica, estabeleceu um critério, analisou um por um o que precisa ser observado e como chegar numa composição de preços para esses dispositivos. A gente fez uma tabela SINAP para isso, inclusive a gente apresentou para Campinas uma tabela SINAP do projeto que fazia parte desse catálogo, né? Então, é isso, a gente desenvolve esses parâmetros técnicos, e essa ficha é bem rica, assim, ela ajudou a gente bastante, e hoje, inclusive, ajuda bastante nos nossos projetos. E aí a gente fez os componentes de custo, né? Que tipo para a gente chegar no custo de cada dispositivo. E aí, assim, claro, a gente usou os dispositivos tradicionais, alguns que a gente usou e criou aqui na Guajava, como os terraços de chuva, que a gente apelidou terraços de chuva, e a gente começou a estabelecer esses critérios, e tudo isso vem servindo muito de base para a discussão da SBN. Aqui a tabela da SINAP, né, onde a gente gera através desses parâmetros, a gente chega nessa tabela, e a gente entrega essa tabela como um produto que virou aí também uma referência para os termos de referência de contratação de obra, enfim, de vários dispositivos que a gente projetou. Fizemos uma tabela BIM, porque também Campinas, isso foi até um pouco extra do trabalho que a gente tinha sido contratada, mas Campinas, por exemplo, está adotando, né, o sistema, ou foi uma discussão, né, que eles iam começar a adotar BIM nas obras públicas, inclusive é lei, né, tem uma lei que estabelece que as obras públicas precisam trabalhar no sistema BIM. E aí a gente resolve destrinchar isso, porque não fazer um BIM de jardim de chuva, de canteiro pluvial, e a gente fez, entregou, e aí, enfim, isso, o catálogo, para finalizar, né, teve nessa trilogia uma metodologia de quantificação de riscos e benefícios e guia de indicadores das SBN, né, aplicado nesse cenário de parques lineares e fluviais, e um guia metodológico para estabelecer modelo de negócios para os parques lineares e fluviais com quantificação de benefícios ambientais, econômicos, sociais das SBN nessas áreas. Esse trabalho foi incrível, foi desenvolvido principalmente aí pelo Daniel e o João. Esses 2 catálogos ficaram muito ricos, bastante importantes, e tudo isso foi gerando, né, isso é uma sequência, né, na sequência gerou o trabalho da SBN nas periferias, e recentemente a gente também, usando todo esse acúmulo de trabalhos e conhecimentos que a gente foi tendo, né, a gente colaborou nesse guia, que é a Educação Baseada na Natureza, que foi feito pelo Instituto Alana, com esse apoio institucional da FNDE, que é a fundação que faz, né, determina, né, as plantas escolares do Brasil. Então, a gente analisou a infraestrutura escolar proposta, a gente propôs mudanças no padrão da construção e que tipo de SBN podia ser implementada nas escolas para que elas possam ajudar na resiliência urbana. Então, que as escolas também sejam refúgios, que também tragam benefícios para além das crianças, mas também para as comunidades onde elas são inseridas, enfim, uma discussão super bacana. Teve participação de várias pessoas, que eu também não vou citar todas, porque eu vou comer bola, então deixo aí para vocês consultarem. E é isso, aqui eu deixo o nosso link de consulta, se vocês quiserem, no nosso Instagram tem lá o link que vai para todas as publicações. A gente está trabalhando aí, melhorando muito a comunicação. Estou com a Dulce Moraes, que está fazendo a comunicação da Guajava, e está sendo lindo. Tem um blog, vocês podem ali ver as matérias, as conversas, discussões e registros, e acesso a esse material. A gente trabalha com bastante parceiros, tanto do poder público, de organizações sociais,
E, claro, esse grupo para a gente ele é fonte de muita inspiração, de muita pesquisa que a gente vem acompanhando e debatendo, vários colegas que fazem parte também, né? Então, eu quero agradecer, deixar aqui nosso contato, uma abertura para a gente trocar, enriquecer e fortalecer essa temática que é tão importante aí para a gente. E é isso, obrigada, gente. Obrigada, Riciane. Lucas, você pode parar a gravação?